Vou começar a gravar. Yes, time! Começou a aula. Vamos embora. Crianças, boa noite para quem disse boa noite. E para quem não disse boa noite também de novo. Vou botar para compartilhar aqui a tela que eu vou... Deixa eu tirar... deixa eu tirar essas coisas. Tem que tirar essas coisas daqui. Essas coisas tirar aqui. O WhatsApp, senão vai ficar barulhinho chato pra caramba. Não. Tá fazendo merda. Tá fazendo merda. O cachorro. Enfim, tá. Deixa eu ver se tá tudo certinho. Ah, esse aqui é um nota pessoal de outra turma. Não é dessa turma. Ok. Deixa eu botar para compartilhar. Tela inteira. Já foi compartilhar. Ocultar isso aqui. Bom, gente. Eu vou mandar esse material para vocês. Tá? Que é material sobre propriedades mecânicas dos materiais e sistemas estruturais. A pergunta é, por que estudar materiais? Pô, na área da arquitetura, na área da engenharia como um todo, incluindo a arquitetura, quando eu falo engenharia civil, tá, gente, eu não estou dizendo da carreira do engenheiro civil, eu estou falando da engenharia civil com todo mundo que está envolvido, da parte administrativa, do arquiteto, do engenheiro civil, do engenheiro eletricista, do engenheiro mecânico, a engenharia civil como um todo. Você tem que conhecer os materiais, você tem que saber as características dinâmicas dos materiais. Né? Eu vivo isso diariamente, quer ver? Vou mostrar uma coisa para vocês. Aqui eu tenho dois materiais, tá? Eles possuem basicamente a mesma massa, tá? Que são concretos, só que um é feito de um concreto convencional e o outro é feito de um concreto especial, tá? A densidade é igual, tem as mesmas características físicas, tá? Porém, são coisas totalmente diferentes. Ou seja, isso aqui é um concreto que vai substituir esse concreto, por exemplo, tá? Porque ele é mais barato, mais rápido de ser produzido, mais rápido de entrar no processo de cura e pega, e assim por diante. E não só como concreto, mas madeira, EVA, tá? O EVA também é muito utilizado na construção civil, isopor, e assim por diante. Tem 1000 coisas. Vocês vão ficar loucos a quantidade de coisas legais que a gente vai ver nessa parte da matéria. Geralmente o pessoal de arquitetura se empolga muito nessa parte da disciplina. Primeiro porque é uma disciplina que ela é mais teórica do que de cálculo, né? Tem muito mais teoria do que cálculo. Cálculo tem uma coisinha ou outra que é uma... Cálculo é uma quantia de regrinha de 3, basicamente, tá? Que a gente vai ver mais para frente. Então, mas a importância de estudar, dando continuidade a essa questão dos materiais, é você poder ter a oportunidade de criar possibilidades construtivas. Você não ficar preso na casinha achando que você vai usar o tijolinho, usar a cimentinho, usar a madeirinha, Aí o cimentinho faz isso, a madeirinha faz isso, o tijolinho faz aquilo. Ah, o ferro é assim. Cara, principalmente, pessoal da arquitetura, vocês precisam explodir de possibilidades construtivas. Explodir. Tem milhões de possibilidades construtivas. Tem, por exemplo, construções hoje, como é que eu falo, das placas, né? As placas alveolares. E falando nisso, eu tenho que agendar com vocês e com o pessoal da engenharia civil, uma visita lá na fábrica. Putz, grilha, verdade. Vai ter que ser... Acho que talvez tenha que ser num sábado, tá, gente? Tem algum problema? Depois eu vejo com vocês, mas talvez tenha que ser um sábado, porque nem todo mundo tem a possibilidade de ser deslocado de dia de semana, né? E aí sábado é um bom dia para poder, para isso acontecer. Eu sei que tem gente que talvez trabalhe no sábado também, mas aí também não dá para contemplar todas as possibilidades. Que eu aproveito e dou uma horas complementares para vocês, sacou? Eu, pela minha empresa, eu vou lá, faço um certificadozinho, e entrego para vocês. Ou vocês levam o qual o nome mesmo? Tô precisando de horas complementares. Leva o hack. A visita técnica são 5 horas complementares.
visita técnica. Então, vocês podem visitar vários lugares. Visita técnica são 5 horas complementares e o máximo de horas que é dada para visita técnicas é 20. Ou seja, vocês podem fazer 4 visitas técnicas de 5 horas. Você conhece alguém que trabalha em obra, vai lá, visita, então pede, né? Não fazer isso não, porque está gravado. Continuando, mas tem que visitar. Visitar é importante, pelo menos você aprende de verdade, né? Não vamos abrasileirar o processo, tá bom? Vamos tentar fazer certinho, porque isso agrega valor no nosso conhecimento. Bom, então, essa visita que provavelmente nós devemos marcar daqui a mais ou menos um mês, lá para um pouco antes da prova da A2, tá? Umas 2 semanas, pelo menos, antes da A2, a gente deve fazer essa visita. Provavelmente deve ser um sábado. Devo marcar por volta de umas 10 horas. É em Campo Grande. A fábrica fica em Campo Grande, tá bom? É antes da entrada para Mendanha, aquela entrada que tem na Brasil para o Mendanha, né? Tem uma entrada que vai para o Mendanha, estrada do Mendanha, e tem estrada e a outra que segue na estrada do Mendanha, indo para o shopping West Shopping. Não sei se todo mundo conhece ali, a Brasil, essa altura de Campo Grande ali. É um pouquinho antes, tá? Aí a gente vê como é que a gente marca um ponto de encontro, enfim. Quem puder, não tem como arrumar um ônibus, essas coisas não, tá, gente? A gente vai, cada um vai como consegue. Aí você se organiza. Quem tem carro, de repente, leva algum colega para dividir gasolina, essas coisas. Bom, continuando. Então, a gente precisa entender, tá, os materiais para poder utilizá-los. Então, a gente precisa entender os conceitos, entender os tipos de ensaio. Por exemplo, existe um ensaio, que é um ensaio de compressão, que é utilizado para corpos de provas de concreto. Tá? Esse aqui é um material também novo. Tá? É um cimento que eu desenvolvi. Tá? Que está patenteado, graças a Deus. Eu sou bom no que eu faço. Sou humilde também. Continuando, aí o que acontece? Vocês precisam fazer ensaios. Esses ensaios, tá, vão dar para você características, vão dar informações que são extremamente relevantes para o seu processo construtivo. Exemplo, digamos que de repente chega numa obra que você está construindo de pequeno porte ou médio porte, mas geralmente de pequeno porte é como mais comum acontecer, tá? Chega a bitoneira com concreto, você pediu lá um concreto com uma certa carga, né? Geralmente na norma é 25 MPa para primeiro e segundo pavimento, mais ou menos. Dá uma olhadinha lá na norma depois, essa parte não é muito da minha área. E aí você olha lá, tá, 25 MPa. Aí chega um concreto esquisito de alguma forma. Você olhou assim, fala, esse concreto aqui não tem 25 MPa nem pagando. Aí você tem como testes, você tem como coletar esse concreto, tá? Coletar esse concreto de tal forma, armazenar de tal forma e fazer um tratamento, tá? Que você depois faz o teste de carga e sabe se realmente você comprou ou não. Aí geralmente tem uma empresa que é certificada desses tipos de ensaio e que vai te dar o laudo. E aí você pode processar a empresa e pedir reembolso, né, que você colocou ali na tua obra, caso não venha nas especificações que você solicitou, tá? Nós temos, e dentre isso, né, nós temos ensaios mecânicos que vão dar informações, por exemplo, com relação à parte elástica e à parte plástica do material, a elasticidade, a plasticidade. Dentro da elasticidade, da plasticidade, várias coisas acontecem, várias situações podem acontecer e você tem uma característica específica do seu material, tá? Dentro disso, a gente vai entender o que é dureza e os tipos de dureza que existem, como a gente consegue fazer testes de dureza, os tipos de testes, tá? Por exemplo, a dureza que é utilizada para piso, contra piso, né? Para colocar piso na parede, por exemplo, qual é o tipo de dureza, né? Que é para piso, ou então para porcelanato. Tá? Por que determinados porcelanatos são tão caros? Porque lá tem um índicezinho, tá? Que a gente calcula, ou a gente encontra geralmente na caixa ou com o fornecedor, e que informa esse índice para a gente. Tá? Falhas. As falhas vêm através de alguns problemas que nós chamamos dentro da engenharia civil como um todo,
como patologias. Que patologias são essas? Por que aquela parede está trincando? Foi por causa do concreto? Foi por causa da laje? Foi por causa do solo? Foi porque o material que foi colocado ali foi de baixa qualidade? Ou então foi um material que às vezes com muito cimento, por exemplo, se for cimento, né? Ou então a forma, a estrutura em si está levando uma carga maior que não deveria estar sendo solicitada a ela. Então, quais são as patologias? Umidade, está perto da praia, está perto de uma floresta, um bosque, uma montanha, está dentro da área rural ou dentro da área urbana. Então, isso muda muita coisa no processo construtivo. Por exemplo, as casas em Brasília, quando eu fui visitar um parceiro que também é cliente lá em Brasília, essas 3 ou 4 semanas atrás, eu fui em Brasília visitar alguns processos construtivos de casas alveolares, né, de casas modulares com paredes alveolares, que vocês vão conhecer na nossa visita, que são o pé direito tem 5, 6 metros. Ele diz que é pé dobrado, porque o pé direito é maior que o normal, porque esse 1,85, acho que a norma atual é 1,85. Depois verifiquem, por favor. Mas assim, o pé direito tem quase 5 metros. Já te perguntar por que o pé direito tem 5 metros. A maioria das casas, você entra na sala, você olha assim, oi? Sabe por quê? Porque lá o ambiente é seco. É seco. Você não tem noção. Eu fiquei 4 dias, minha boca estava toda rachada. Meu nariz estava queimando por dentro. E assim, de tão seco que era o ambiente. A gente que é carioca, que vive na umidade do ar, né? A umidade do nosso ar é extremamente úmido. Se você caminha 10 metros, 15 metros, dependendo do dia, tu começa a transpirar feito louco. Lá eu não transpirava, sabe? Assim, você anda, você não transpira, porque qualquer partícula de suor que começa a aparecer no seu corpo, ela já é absorvida pelo ar, porque o ambiente é muito seco, o ambiente cerrado. Então, o processo construtivo muda. Então, os pés direitos são altos para poder facilitar o processo de circulação, manter o ambiente mais aconchegante. Se você bota um pé direito muito pequeno, um ambiente muito seco, a circulação de ar é rápida. E aí você não consegue manter a umidade do local. O ambiente não fica agradável, tá? Enfim, e até mesmo o processo construtivo. Lá, por exemplo, uma placa alveolar, uma parede alveolar, né? Alveolar porque são alvéolos, né? Ela é vazada por dentro, como se fosse uma colmeia, só que nesse caso ela é uma parede, só que com vazados, né? Então, essa parede alveolar, depois pesquisa no Google, paredes alveolares. Isso é a tendência do mercado para agora. Os arquitetos que souberem, tá? Que conhecem esse processo construtivo, vão estar à frente do mercado. Não estou fazendo propaganda, é muito mais rápido, muito mais barato, e é um processo limpo, tá? E econômico. Por quê? Primeiro que uma casa de 60 metros quadrados, em média, leva quase 2 meses e meio para ser feita. Isso contando a parte hidrossanitária, mais a parte elétrica. Embolso, finalização. Não, só a parte sanitária. E elétrica, já é o suficiente. Já quando você usa a parede alveolar, primeiro que você já não precisa mais embolsar, porque a própria parede já é embolsada, digamos, porque ela própria é o concreto. O concreto já vem liso, tá só pinta. Segundo que você leva uns 60 metros quadrados, você leva cerca de 3 dias para fazer a casa. 3, 4 no máximo. Em 4 dias tu está entregando a casa para o cliente. Uma casa de 60 metros quadrados. 4 dias, tá? Pronto, então, toma, moço, toma. Leva. Isso vai baratear porque 2 meses e meio pagando funcionários, tá? Pagando uma galera aí, pedreiro, ajudante, enfim, e todo o resto, você vai pagar durante 4 dias no processo da parede com a casa alveolar, modular. Já quando você faz isso no processo convencional, tá? Você vai ter um custo absurdo de funcionário, que são 2 meses e meio, não são 4. Ou 5 dias, não importa, mas é mais ou menos nessa ordem de grandeza. É muito rápido. Fora que é um processo limpo. Se for uma rua
complicada, né? Você consegue, não segura a rua tanto tempo, o local, né? Difícil acesso. Enfim, fora que é um sistema muito estruturalmente muito mais forte, porque você literalmente, a sua casa é toda de concreto, a sua casa não é só o tijolo, uma parede de tijolo, drywall e pilares, né, vigas, né? Não, ela é toda ela de concreto, toda ela de concreto, toda ela é concreto. Mas nessas casas, professor, não pode abrir nenhuma abertura, não, né? Pode, se você conversar com o engenheiro. O engenheiro, aí você vai ter que contratar um engenheiro. Se não for, tipo, Minha Casa Verde e Amarela, né, que é a antiga Minha Casa Minha Vida, que você vai constrói a casa. E aí a pessoa quer pegar e quer fazer um buraco ali naquela casa ali, fazer um buraco, tá? Aí é um problema. Mas isso, mesmo que fosse um processo convencional, também tem que se calcular, também tem que ser feito, entendeu? Independente se for projeto Minha Casa Minha Vida, né? Porque geralmente essas famílias, elas têm o hábito de querer modificar. Isso é perigoso. Fazer um puxadinho. Fazer um puxadinho, não, é normal. Às vezes é só uma casa, o cara quer botar mais um andar, o cara quer fazer alguma coisa diferente, entendeu? Acontece. Isso você tem que já prever no seu cálculo estrutural. Então, quando se faz uma casa, por exemplo, habitacional, tipo Minha Casa Minha Vida, você já faz já sabendo que você vai encontrar esses desafios. A pessoa que vai receber, ela já recebe um contrato dizendo que ela não pode modificar absolutamente nada. Qualquer modificação naquela casa é de total responsabilidade da pessoa, entendeu? Ela tem que contratar um engenheiro estrutural, que a prefeitura oferece de graça, tá? Engenheiro estrutural tem isso, tá, gente? No Rio de Janeiro, as prefeituras têm um engenheiro que fica lá, 0800, que você pode contratar para poder ver a sua obra, tá? Poucas pessoas sabem disso, mas isso existe, tá bom? Demora, é meio um pouquinho burocrático, mas se você não quiser pagar um engenheiro estrutural, você tem a própria prefeitura, se tudo estiver legalizado, bonitinho, ela mesma te auxilia nessa questão. Professor, tá? Sou eu. como é que fica a questão de conforto térmico nessas casas alveolares? É a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu saí em Brasília, por exemplo, eu tava lá de fora, tipo, sei lá, 40 graus, assim. Aí você entrava, fresquinho. Cara, chegava a dar arrepio, assim, fresquinha a casa. E pro frio? A mesma coisa. Aqui no Rio, eu conheço várias em Petrópolis, em Teresópolis. Você vai no frio, tá 12 graus do lado de fora. Você entra, tá em média 25 graus, assim, porque ela mantém. Porque como são alvéolos, são buracos, né? Esses alvéolos, eles mantêm a temperatura interna, a transição de... O ar é o melhor isolante térmico. Se ele estiver em ambiente parado e isolado, ele é um grande isolante térmico e acústico. Então, se você tem vários alvéolos, estruturas alveolares, tá? Você tem, literalmente, uma proteção natural, exatamente por causa do ar, né? Que não circula, ele fica parado. Então, para que você tenha ultrapasse o calor ou o frio do lado de fora e consiga passar por essa barreira de ar, esquentar essa barreira, que quando esquenta, ela geralmente gera convecção e acaba esfriando de novo, mas mesmo que ela consiga ultrapassar isso, ela vai encontrar uma outra barreira, que é o próprio material, que é o concreto, não é um tijolo. Tijolo é poroso, você consegue transferir calor com facilidade pelo tijolo. Então você tem concreto para chegar até conseguir um ambiente. Quando chega no ambiente interno, ele está tão reduzido, a temperatura, essa variação de temperatura, seja para o quente ou para o frio, é tão reduzida quando chega no ambiente interno que quase não faz uma diferença visível, né? Pelo menos sensível ao ser humano. Então, conforto térmico e acústico se mantém, entendeu? Até mesmo para quem gosta de usar ar-condicionado ou usar, sei lá, aquecedor, né? Que dependendo do local tem, às vezes até baixando o custo de energia elétrica exatamente por causa disso. Tá? Por causa das casas isoladas.
A parte elétrica, essas coisas nessas paredes alveolares, isso é tudo. Tudo interno, passa pelos alvéolos. Ah, legal. O cara já manda, já faz os quadradinhos aonde vai sair, onde vai ficar as caixas de luz, Não tudo. precisa de conduíte? Não, o próprio alvéolo é o conduíte, ele é É concreto. como tijolo ecológico? O tijolo, a forma do tijolo ecológico que você está falando. Isso. É como se fosse uma forma de tijolo ecológico, Hum. entendeu? É como se fosse uma forma de tijolo ecológico. E aí o senhor falou que é uma construção limpa, mas ela chega a ser uma construção ecológica? Não, né? Porque concreto não é Sim. considerado. Sim, é ecológica. Por que ecológica? Porque você gera menos pegada de carbono, você gera uma quantidade menor de circulação de caminhão levando areia, trazendo terra. Você é ecológico porque aonde se produz o tijolo, geralmente são em lugares aonde são lugares com plantio de mato, enfim, são. São Então, olarias, né? A própria produção de olarias, tijolo. a própria produção de são olarias. A própria produção de tijolo, verdade, obrigado por ter lembrado, gera pegada de carbono, porque você tem que colocar carvão lá dentro para os tijolos gerarem cura. Não é feito por gás ou por outro tipo de material de queima, entendeu? Árvores são extraídas e aí são queimadas. A gente já queima lá da árvore, né, do material, para poder também gerar os tijolos, entendeu? Então, assim, isso ele gera uma pegada ecológica, uma pegada de carbono muito menor, muito inferior. Mas o material que eu desenvolvi, esse material que eu desenvolvi, é um material que ele é um agregado, ele é uma escória. Eu desenvolvi um concreto à base dessa escória, que aí as indústrias da área da siderurgia que produzem ferro, elas produzem quantidades absurdas de escórias que é lixo. E aí essa escória você consegue fazer um tratamento nela, simples, sem custo, e que você consegue gerar o concreto a partir dessa escória. Sacou? Ou seja, ainda fica mais ecológico ainda, porque as construções desenvolvidas por processo alveolar e com um material reutilizado, né? Você tem essa... Que vale salientar, o concreto está também patenteado. Então, tá só pronto. Não precisa copiar de mim, não. Tá bom? Então, o que acontece? E aí, esse concreto com escória, que é todo o concreto, do começo ao fim, é a escória, tá? Até o próprio cimento em si, tá? Ele gera para um material alveolar. Então, por isso que eu estou falando, é a ponta da tecnologia construtiva hoje no Brasil. E detalhe, isso já existe há 30 anos em Brasília. Basicamente, mais de 6 mil casas em Brasília já foram construídas com esse processo. Tá? Casas não, mansões em Brasília foram construídas com esse processo. E ele já está indo para vários outros estados do país. Tá? A estrutura alveolar ela é patenteada por uma empresa, né? Essa empresa que eu fui conhecer, que estou dando um apoio técnico. Enfim, tecnológico. Continuando, crianças. Isso tudo está ligado ao quê? A entender essa nobre e maravilhosa matéria que são os materiais, né? Resistência dos materiais, a ciência dos materiais. Aí é que temos alguns conceitos, tá? Temos um material, pode ser um material polimérico, pode ser algum material, pode ser até um metal, tá? Existem metais que são, por que pareça, metais que são transparentes, tá? Hoje já os japoneses já criaram e já está em produção, tentando entrar em produção, perdão, metais que são para colocar em vidro. Elon Musk já utiliza o vidro metálico, tá? O vidro que é um metal, tá? E ele é quase que indestrutível, ele é melhor do que se você usasse um vidro blindado, ele é melhor que um vidro blindado. E ele consegue ser deformável. E é transparente também, translúcido, que é maravilhoso.
Então, melhor dos mundos, tá? Imagina você fazer uma parede ou uma estrutura dentro de uma casa com um vidro desse. Um vidro que na verdade não é vidro, é metal, né? Mas tem características de vidro. Mas isso tem capacidade estrutural, Everton? Absurda, irritantemente absurda. Irritantemente absurda. O vidro metálico ou metal glass, né? Metal glass, ele é mais resistente que o próprio metal, dependendo do tipo de metal que você estiver comparando, tá? Estruturalmente falando. E ele é muito mais resistente. Para você ver, tem um teste que é feito, procure acho que na internet tem, no YouTube depois. Vidro metálico, tá? Vidro ou vidro metal, enfim. Vidro metálico. Você vai ver Tô que dando uma olhada aqui no YouTube, no Google, que eu nunca tinha ouvido falar desse vidro metálico ainda. Aí você vai ouvir falar muitas coisas aqui, porque a graça da matéria é exatamente ser disruptiva, mostrar que existem 1000 possibilidades com relação ao processo construtivo, que às vezes os próprios arquitetos que já estão no dia a dia, eles ficam tão viciados no cotidiano que acabam deixando de lado esse tipo de conhecimento que eles adquirem na faculdade, entendeu? Que acaba caindo na rotina. Mas pode procurar aí o metal glass ou então vidro metálico. Você vai ver que tem um testezinho que eles fazem com, acho que 3 centímetros do vidro metálico e com, acho que 15 centímetros ou mais do material que para blindagem. Ou é 3 milímetros, enfim. Alguma coisa nessa ordem de grandeza. É uma coisa que, tipo, 4:1, tá? Esse vidro metal mais fino. Eu tô lendo uma matéria aqui, ele é o material mais resistente e flexível que existe. Isso aí, essa matéria mesmo, exatamente essa matéria. Então, o que acontece? Você consegue fazer um monte de coisa com ele. Daqui a 5 anos ele já vai estar no mercado, com certeza absoluta. Agora, se você já sabe, conhece o metal, e daqui a 5 anos você já consegue projetar e criar projetos construtivos com esse metal, porra, o céu é o limite. Entendeu? Isso para a área aeroespacial, isso para a área de aviação, naval. Imagina um navio, ou um navio, o fundo do navio todo feito com esse vidro metálico, sabe? Que hoje até você consegue fazer com polietano não, ai meu Deus, esqueci o nome daquele material. Ele é de resina. É Poliuretano não, né? Não. Caraca, eu sempre esqueço o nome desse material, que bizarro. Acho que eu vou tatuar no meu braço. Mas enfim, é um material polimérico, né, de plástico, só que muito resistente. Tem uns barquinhos que o pessoal faz para turista, para poder ver o fundo e tal. Mas imagina fazer um navio, uma estrutura onde você consegue ver tudo por dentro. Ou não digo um avião, mas janelas de avião onde as janelas são maiores, você consegue ver com maior amplitude o horizonte, entendeu? Não fica aquela janelinha safada, não, entendeu? Pô, cara, e aí isso é um pontinho, um peido no que é possível, tá? Então vamos aprender características, capacidades materiais, novas estruturas. Vamos entender todos os processos mecânicos que estão envolvidos, todos os processos de análise. Vamos começar a entender como as curvas, tensão, deformação são produzidas, são geradas, são formadas, tá? Como que a gente consegue entender a leitura de um material a partir da curva, tensão, deformação, tá? E assim por diante. Então, isso é um dos motivos para essa pergunta que geralmente é feita. Por que estudar as propriedades mecânicas dos materiais? Tá? Antes da gente dar início à parte de importância tecnológica, que eu vou deixar isso para semana que vem, vamos assistir 2 videozinhos que eu separei, que eu acho que são extremamente relevantes e didáticos para a gente entender. O primeiro é o do Me Salva, tá? Que fala sobre ciência dos materiais. Esse aqui vai se aprofundar um pouco mais na parte da estrutura cristalina, tal, que infelizmente não dá tempo para a gente aprender, tá? Mas vocês depois podem se aprofundar caso vocês queiram. Vou só passar, porque ele vai dar uma passada geral só para vocês entenderem o contexto, tá? Tanto que eu não vou nem parar o vídeo, só se vocês precisarem.
E aí, galera do Me Salva, beleza? É com uma grande satisfação que eu digo para vocês, bem-vindo ao curso de Ciência dos Materiais. E essa é a nossa aula, então, de introdução. Antes de tudo, permita-me me apresentar. Meu nome é Luciano Santana e eu vou ser o professor ou o guia de vocês ao longo deste curso de Ciência dos Materiais. Falando um pouquinho sobre materiais, nós vamos ver que a história do homem ela pode ser dividida de acordo com os materiais com que se desenvolveu a tecnologia na época. Então, a primeira idade que a gente fala da história do homem é a idade da pedra. Naquela época, né, no homem primitivo, o homem ele interagia com os materiais que ele tinha à sua disposição na natureza, que era o quê? Pedra, osso, madeira, terra, né, argila, e aí com o tempo ele foi aprendendo a, por exemplo, lascar essa pedra, né, modificar a pedra de forma que ela ficasse pontiaguda para fazer uma flecha, uma lança, aprendeu a trabalhar com a argila, né, com a cerâmica, a ponto de fazer moldes, né, fazer vasos, copos, e assim foi aumentando o seu entendimento sobre os materiais, né, a sua tecnologia. Mas, né, com o tempo, então, com essa tecnologia se desenvolvendo, o homem aprendeu a lidar com novos materiais mais resistentes. A idade do bronze, então, veio a seguir, quando o homem aprendeu a lidar. Essa é mais forte do que eu, desculpa. Existem materiais que hoje foram descobertos na época dos homens. Na época dos homens, essa época é o que? A época das mulheres? Não entendi, a época do... Enfim, é coisa de louco. Na época das cavernas, tá? Deixa eu só tirar o som daqui do WhatsApp, gente. É que tem um monte de gente querendo falar comigo. E todo mundo sabe meu horário, só que eu não tenho como parar agora. Só lamento. Prioridade é vocês. Então vamos lá. Então, na Idade da Pedra, cara, tem pedras de quartzo, que eu esqueci o nome da pedra, não sei se citrino, não. Putz, meu Deus do céu, hoje tá bravo. Hoje tá pior do que o normal. Mas tem umas pedras que são usadas hoje até para a área cirúrgica, porque elas não perdem o corte, tá? O fio de corte, tá? São pedras que são utilizadas para cortar carne de ovelhas, carne de animais na caça, tá? Elas têm um fio que é eterno, um fio assim que aquele fio não se perde nunca, tá? Na Idade do Bronze, eles descobriram quando eles perceberam que quando eles começaram a desenvolver os fornos, tá? Quando eles aqueciam algum material, por lenha ou por alguma coisa, chegava a uma determinada temperatura, por causa da estrutura do forno, ele percebia que determinados pontinhos de um material brilhoso começavam a se formar. E aí eles percebiam que aquele tipo de material, se eles conseguissem entender o processo, como um processo de juntar aquilo tudo ali e formar um material maior, eles percebiam que quando aqueciam esses materiais eram fáceis de serem colados um no outro e dar formas. E quando esfriava, esse material conseguia ter a forma que ele queria. Aí poderia fazer um brinco, fazer um colar, ele já poderia fazer formas diferenciadas que os materiais como a pedra, o barro e o osso, por exemplo, não poderia dar dar ferramentas de corte ou armamentos, a princípio, para poder se defender de outras tribos rivais, né, e assim por diante. Dar com o bronze, que é uma liga, na verdade, do material metálico, né, do elemento metálico, cobre misturado com outro elemento estanho, né? O homem encontrou essas pedras, rochas, minerais, né, de cobre na natureza, modificou elas, né, e conseguiu, então, desenvolver instrumentos de bronze que eram superiores aos instrumentos de pedra, beleza? E depois, com o tempo, né, o tempo foi passando e chegou, então, a Idade do Ferro, quando o homem aprendeu a utilizar o ferro, que era um material um pouquinho mais complicado de utilizar do que o bronze, né, porque necessita de temperaturas maiores para fazer a sua modificação. Então, com o tempo, o homem aprendeu a lidar melhor tanto com os materiais, tanto com o próprio fogo, e veio, então, a Idade do Ferro. Uma coisa bem interessante que a gente tem que observar é que essas idades,
elas podem ocorrer simultaneamente em várias partes do mundo. Por exemplo, quando os portugueses... Hoje mesmo, você vai encontrar tribos que estão na Idade da Pedra, no Brasil, por exemplo, né? Existem tribos indígenas que nunca tiveram contato com o homem branco, né? Digamos assim, que estão na Idade da Pedra. Outras tribos, por exemplo, no continente africano, tá, que tem algum contato com o bronze, dependendo do local onde eles vivem, já conseguem trabalhar o bronze, mas tem características da época do bronze, da idade do bronze, né? Características de vivências sociais, do ferro também. E tudo isso hoje, na atualidade, você ainda consegue encontrar lugares onde eles ainda sobrevivem ou vivem através dessas características, com essas três características ao mesmo tempo. E isso se deu ao longo de todas as eras, tá? do ser humano, do homem, tá? Obviamente que existia um momento que só era a Idade da Pedra, óbvio. Mas em algum ponto do planeta, de repente, alguém foi no bronze, mas ainda tinha da pedra. Em algum outro lugar do planeta, o ferro começou a surgir, mas ainda tinha do bronze, ainda tinha da pedra. Eles chegaram ao Brasil, eles já estavam da Idade do Ferro, ou sei lá, alguma coisa ainda mais avançada que a Idade do Ferro. Eles já tinham embarcações e tal, já atravessavam os oceanos. Chegaram aqui e encontraram os índios, que digamos que estavam na Idade da Pedra ainda. Então o que aconteceu? Os portugueses deram um pau nos índios, né? Eles dominaram aquela sociedade. Então, quando o homem domina a tecnologia dos materiais, conseguindo desenvolver materiais ainda mais tecnológicos, ainda mais resistentes, ele conseguia, então, dominar as civilizações vizinhas que estavam ainda utilizando materiais menos complexos, menos tecnológicos. E a pergunta que fica, né, disso tudo, em qual idade nós vivemos. Será que a gente vive a idade do plástico, né? Essa canetinha é feita de plástico, a gente tem a garrafa PET, que é o tipo de polímero, né? Plástico, a idade da borracha. Será que a gente vive a idade do plástico? Ou será que, por exemplo, a gente pode viver, então, a idade do silício, né? A idade dos chips, dos eletrônicos? Talvez, ao final deste curso, a gente saiba responder esta pergunta. Mas o que a gente vai aprender neste curso, então? A gente vai aprender esse triângulo aqui. Não é piada, tá? A gente já aprendeu o triângulo do ensino médio, essas coisas, mas o que eu vou falar aqui é do triângulo da ciência dos materiais. É um pictograma. Vocês vão ver no outro vídeo que tem um pictograma um pouco mais avançado, né? Que aí esse vídeo é um vídeo só introdutório. O outro que eu vou passar para vocês também é um introdutório, mas num nível mais pesado, mais para a área de vocês, da área de arquitetura. As primeiras coisas que a gente estuda aí no curso de Ciências dos Materiais é a respeito da estrutura dos materiais. A gente sabe que tudo do nosso universo é composto por átomos, inclusive os materiais. Então, esta caneta, que é composto de plástico, né, um material polimérico, ela é composta, então, por átomos de carbono, hidrogênio, que se organizam de uma forma, que essa, então, é a estrutura da minha caneta. Diferentes estruturas vão dar diferentes propriedades para os materiais. Por exemplo, se eu pego um vidro, eu consigo ver através do vidro, a luz atravessa o vidro. Mas agora, se eu coloco o filme metálico atrás desse mesmo vidro, eu vou ter um espelho. Por quê? Porque a luz reflete desse filme metálico. Então, eu tenho aí diferentes propriedades ópticas dos materiais, certo? Então, o estudo da relação entre estrutura e propriedade dos materiais é o que a gente chama, então, de ciência dos materiais, que eu apelido carinhosamente de CM. Então, a CM, né, ciência dos materiais, estuda a relação entre estrutura e propriedade. Mas agora, se a gente quiser deixar o negócio mais complicado, a gente começa a falar de engenharia. É aquilo que eu falei com vocês. Se você conhece a estrutura cristalina, por exemplo, do material do vidro metálico, né? O vidro metálico. Conhece a estrutura cristalina, consegue formar a estrutura cristalina necessária para que ele tenha a propriedade de ser translúcido e, ao mesmo tempo, características físico-químicas parecidas com o do metal e até superiores. Você precisa entender tanto a estrutura cristalina quanto a propriedade desses materiais. Se você quiser se aprofundar mais ainda, tem a engenharia dos materiais,
Que é o que ele vai falar agora. Que é quando a gente entra com o processo ou o processamento dos... Ou seja, aquele vidro metálico, ele vai passar por um processo. Você já conhece a estrutura, sabe? Aquela estrutura cristalina dos metais da alumina, acho que é alumina, silício e mais outros, sódio, alguma coisa assim. São três ou quatro materiais, enfim, que vai formar lá. E aí sabe que aquela estrutura, aquele conjunto, vai gerar a propriedade que você quer. Porém, qual é o processo? Como você vai se definir? Qual é a temperatura? Qual é a pressão aplicada? Qual é a quantidade de cada elemento para que ele gere aquela estrutura cristalina desejada para que você tenha a propriedade que você precisa? Entendeu? Então, tudo isso gera esse triângulo aí, que é o processo, propriedade e estrutura. Os materiais. Ou seja, diferentes processamentos, diferentes formas de lidar com os materiais vão alterar a estrutura dos mesmos, alterando a sua propriedade, e assim a gente tem um desempenho diferente. Por exemplo, se eu pego um filme metálico que não é polido, né, o filme que tem uma superfície rugosa, eu não vou conseguir fazer que a luz reflita muito bem nele, eu não vou ter um bom espelho. Mas agora, se eu faço um processo de espelhamento, um processo de polimento naquela superfície, eu vou ter, então, a alteração da estrutura da superfície daquele material, alterando a propriedade óptica deste mesmo material. Uma coisa curiosa, e eu prometi que eu não ia parar o vídeo, né? Mas, desculpa. Enfim. Não sei se vocês conhecem Campo Grande. Quem é que conhece Campo Grande? Enfim, no centro de Campo Grande, perto do túnel, né, que atravessa a linha do trem, no calçadão, onde fica o calçadão, tem uma estrutura que parece uma pirâmide, tá? Meio assim, de forma pirâmide. E aí, essa pirâmide, poliram ela, que parece que está polida, você vê os círculos da politriz, assim, do polimento. Só que aquilo ali na verdade, não era para polir. A pirâmide, na verdade, quando construíram, fizeram aquele monumento lá, né? Isso já tem quase 30 anos, eu acho. Quando fizeram aquele monumento, tá? No mesmo dia que fizeram, no outro picharam. Picharam tudo. E, na verdade, não era. Era um metal normal, metal. Não estava polido. Era um metal. Aí, o cara precisava inaugurar, falaram assim, pô, dá um polimento aí para poder tirar essa pichação aí, senão vai dar merda, a gente não vai conseguir a tempo. Passando só álcool ou algum material solvente, a gente não está conseguindo, está ficando horrível. Aí o cara poliu, terminou de polir. Quando terminou de polir, o nego olhou e falou assim, caraca, ficou mais bonito, ou seja, o artista mesmo não teve a ideia, mas o cara lá, para poder resolver um problema, acabou polindo, a superfície ficou brilhosa e deu um efeito visual muito legal. Se vocês estiverem em Campo Grande, ali perto do calçadão, fiquem quase em frente ao Correio. Aí vocês dão uma olhadinha, vocês vão ver, é bem interessante. Isso é uma curiosidade de Campo Grande. Mas de que me adianta estudar tudo isso, estrutura, propriedade e processo dos materiais? Bom, o engenheiro de materiais, ou cientista de materiais, ele estuda tudo isso a fim de, criar novos materiais, certo? A gente já está na fase de criação de novos materiais, utilizando elementos que a gente tem da natureza para fazer algo que a natureza não nos deu naturalmente. A criação de novos materiais é um dos talentos, uma das aptidões aí que se cria ao longo de um curso de ciência e engenharia de materiais, quando a gente estuda a nível de graduação e pós-graduação. Outro aspecto do engenheiro, do cientista de materiais, é o fato que a gente pode estudar isso para melhorar ou modificar os materiais que já existem, né? Eu posso pegar uma liga de alumínio utilizado na aeronáutica e melhorar ela, tornar ela mais barata, de repente, para se fabricar, ou mais resistente, e construir aí aviões mais resistentes, que podem voar mais rápido, ou economizar mais combustível, e assim por diante. Então, a melhoria e modificação de materiais também é um aspecto aí dos engenheiros, dos cientistas de materiais, ou então também o fato da seleção de materiais.
Digamos que eu tenho o projeto de um carro, eu tenho lá um... Isso aqui é para vocês, ó, principalmente isso aqui, ó, selecionar. Porque vocês talvez não queiram galgar na vida de vocês, no mestrado, doutorado, para criar ou melhorar, mas talvez mais selecionar, aqui é a arquitetura, aqui é a essência, aqui está a alma da arquitetura. O cara criou, o cara modificou e você seleciona e usa da melhor forma possível. motor, e eu quero saber qual é o melhor material para utilizar naquele motor, se é um aço, um ferro fundido, um alumínio, um cobre, então, enfim, a seleção de materiais de acordo com as suas estruturas, com as suas propriedades, é outra coisa que a gente estuda aí nos cursos de ciência, nos cursos de engenharia de materiais, certo? Espero que vocês tenham ficado curiosos e continuem, então, nos seguindo, né, acompanhando as aulas. Nós vamos falar. Bom, enfim, se vocês quiserem depois, tá? O canal é esse, ó, dá um curtir aqui também, é sacanagem, né? Eu acabei tendo que pagar R$19 todo mês aqui para poder não ficar aparecendo aqueles comerciais. Já tava cansado já. Aí eu falei, tá, me rendo, vou pagar R$19 nesse trem. Ai. Bom, esse senhorzinho aqui, eu esqueci o nome dele, mas ele acho que ele vai se apresentar. Tá, ele é top, ele é muito inteligente. Só que, às vezes, ele é paulista, então, de vez em quando, ele fala igual paulista, assim, tem umas paradinhas na linguagem dele que é meio esquisita. Mas é a vida que segue, tá? Vamos aceitar que paulista também é uma pessoa legal. O nome dele aqui, gente, Delson. Seu Delson. Delson Toricai. Delson Toricai, tá? E já assisti muitas aulas dele, é muito bom, eu gosto muito. Me ajuda muito a aprender a construir a aula para vocês, a desenvolver, a lembrar de coisas novas, de coisas interessantes. E, caraca, por que não? Aí eu vou lá e acrescento na aula e nos materiais. Curso de Ciência dos Materiais, né, do curso da Univesp. Meu nome é Delson Toricai e esse curso de Ciência dos Materiais, né, ele foi baseado nesse livro de Ciência e Engenharia dos Materiais, né, do Callister. Ele está na 8ª edição em português, então vai ficar fácil de vocês seguirem esse livro. Já está na 10ª, tá? Ciência e Engenharia dos Materiais. Uma das coisas básicas que nós temos, né, que se a gente olhar a nossa volta, né, a gente vai ver que tudo é feito de materiais. Desde as coisas mais simples, né, como as ferramentas que nós usamos em casa, como alicate, chave de fenda, martelo, etc., né? Geralmente esse tipo de ferramentas são feitas de metal porque exige uma resistência mecânica um pouquinho maior. Mas nós temos vários produtos, né, diversos, como desde copos, né, e pratos de vidro, assim como jarras, tá, e copos também de material polimérico, tá, de plástico. E o uso também de materiais que exigem um pouquinho mais de propriedade mecânica, por exemplo, né, que você precisa projetar um material mais específico, como, por exemplo, a vela do motor de um carro, né? Então, essa vela, como ele vai em contato dentro do motor, e ele que joga a faísca dentro do motor para ter a explosão, então ele tem contato com materiais de alta temperatura, então ele precisa ser feito de um material especial que possa resistir a altas temperaturas e que seja também um bom condutor elétrico, né, que ele precisa jogar a faísca dentro do motor. Então, assim como nós temos aí os diversos tipos de vasilhames e utensílios, como garrafas, tá, jarras de cerâmicas, né? Então, nós temos usos diversos de materiais. Por exemplo, os pneus também, eles precisam de uma propriedade específica de ser bastante elástico, né? Então ele não pode ser feito com a Goodyear, tá? Ela que foi o diferencial dos pneus. Antigamente o pneu dava muito problema no início do século passado, né, quando os carros começaram a ser produzidos em larga escala, através do Ford, né, tanto que tem o sistema o Fordismo, né, ou o sistema de fabricação Ford, né, que assim, cada funcionário tem uma dada tarefa única, né? Tipo assim, um ensaca, outro embala, outro não sei o que lá, outro não sei o que lá, outro parafusa, outro, né? Tem até aquela uma partezinha do Charlie Chaplin, onde ele fica apertando parafuso, né? Só apertando parafuso, de forma repetitiva. É chamado de Fordismo.
né, é um processo na área de metodológica de processos, na área de processamento de logística, tá? Então, a Goodyear, ele falou assim, caraca, eu preciso resolver o problema dos pneus, que eles estão muito duros, e eles quebravam, rachavam, não eram fáceis de serem produzidos, isso gerava encarecia, e aí ele gerou um processo chamado processo de vulcanização, tá? Esse processo de vulcanização tornou os pneus mais flexíveis e mais fáceis e mais duráveis, tá? E aí a Goodyear explodiu no mundo com relação a esse processo de vulcanização. Qualquer material, tem um material específico. E mais recentemente, nos últimos 20 anos, vem sendo desenvolvido materiais de alto desempenho, né? Por exemplo, geralmente para materiais esportivos, onde nós precisamos de materiais leves, né? Mas que tenham alta resistência mecânica. Então, esses materiais são os compósitos, né? Que nós temos aí uma outra classe de materiais diferentes. Bom, eu coloquei aqui também alguns outros exemplos, né, de algumas propriedades específicas que a gente precisa ter, né, de materiais, como o conjunto de freio e disco, né, de um carro, onde o contato, né, do disco com a pastilha de freio, né, é ele que vai absorver toda a energia cinética do carro na hora de frear, então vai transformar isso em calor. Ele precisa ter propriedades específicas de atrito, né, que a gente não consegue fazer com qualquer material. Então, são materiais específicos, tá, para usos diversos. Bom, o homem vem utilizando materiais, né, desde os primórdios, né, da humanidade, desde que o homem conhece como homem, né, ele vem utilizando os vários tipos de materiais da natureza, tá? Mas só nos últimos 10 mil anos é que a gente vem tendo um histórico um pouquinho melhor de como o homem vem utilizando esses materiais. Então, no início, mas... Desculpa, gente, tá dando um barulhinho aqui. Madeiras, uso de peles, fibras, né, de materiais naturais, assim como vários tipos de pedras e ferramentas de pedras, né, de rochas, né, e assim por diante. E aí, se nós formos dar uma olhada historicamente, né, nos últimos, quer dizer, de 10 mil anos antes de Cristo até mais ou menos a idade, né, do nascimento de Cristo, nós temos aí, em termos de uso de materiais, uma quantidade reduzida de materiais, né? Depois que o homem descobriu o fogo, então, de começar a beneficiar, por exemplo, os metais, né? Então, nós temos a idade do metal, e junto com esse tipo de metais, o uso, por exemplo, de colas naturais a partir de seivas, né? de vários tipos de árvores, né? E assim como a descoberta do fogo, né, ele permitiu o homem a produzir o vidro. Ele descobriu o vidro a partir do fogo, né, e areia em cima do fogo, virando vidro. Então, bem curioso essa descoberta do vidro. Alguns arqueólogos, alguns estudiosos dessa área dizem que é por causa dos relâmpagos, né? Ou no deserto, ou então em áreas desérticas, ou então próximas às praias, né? Então, quando o relâmpago bate ainda, né, enfim, na areia, né, ele é tão quente que fundia a areia naquele ponto. A areia ficava fundida. É legal, eu tenho uma tia que ela tem uma peça dessa, né? Eu acho que, não sei se é em Minas Gerais ou Espírito Santo, não sei. Foi um lugar desse que é muito comum ter esses relâmpagos na praia, ou na areia, na verdade, né, próxima à praia. E aí, quando eles batem, né, aí eles formam essas estruturas cristalinas de areia fundida. E é bem legal, é muito legal, muito maneiro, é muito maneiro. Então, toda vez que eu vou na casa da minha tia, eu fico olhando assim, ela fica olhando, tu gostou, né? Eu falei, gostei, tia. Assim, já tem 40 anos que eu estou tentando seduzir a senhora para isso aqui, a senhora não está fazendo nada. A senhora podia dar para mim. Só para que a senhora quer uma pedra dessa, né? Mas, enfim, minha tia não vai me dar aquela pedra porque ela gosta daquela pedra tanto mais do que eu acho. De vidro. Então, continuando. Começou a ter
né, uma série de aplicações específicas, tá? Um pouquinho mais de maior intensidade, tá? de uso. Assim também a invenção do papel, tá? Que foi uma coisa para a humanidade muito interessante, né? Papel no Japão, depois acho que os italianos, os europeus descobriram isso nas idas e vindas do Japão, papel e seda, né? E algumas tintas, tá? Foram descobertas no Japão e no Oriente, como um todo, na China também. E aí foi levada para a Europa, né? E para os outros países. Por exemplo, o macarrão é de origem japonesa. Sorvete é de origem chinesa, se não me engano. Coisa que você acha que é de um certo país, a pizza que você acha que é italiana, não é italiana. A pizza acho que vem da Ásia, tá? Então, assim, tem algumas coisas que você acha assim, isso aqui veio de outro país e se tornou popular quando chegou na Europa, né, que a literatura, a convivência entre as pessoas era maior, as cidades eram próximas, né? E aí isso se espalhava e se tornava meio que local. Mas muita coisa que a gente acha que é de origem de um local, na verdade, de origem de outra, já usava há milhares de anos. Há milhares não, alguns 1000 anos aí. Que permitiu, né, o uso do papel, a transmissão da escrita, né, e aí a divulgação do conhecimento de uma forma muito mais eficiente. Então, nós notamos aqui que a partir, né, dos últimos, bem dizer, 1000 anos, né, ou melhor, 2000 anos, o uso de materiais ele vem aumentando muito, né, e o acúmulo de conhecimento vem aumentando muito. Absurdo. E com esse acúmulo de conhecimento, novos materiais vêm sendo desenvolvidos, vêm sendo descobertos, né, e nós temos aí, então, uma quantidade muito grande hoje de materiais, tá, que são utilizados hoje no nosso dia a dia. Baquelite, lembrei, o nome desse troço aqui, ó. Aqui tá meio opaco, mas é baquelite. Lembra que eu falei que eu ia lembrar do barco, que é transparente? Baquelite. Ao invés de usar baquelite, usar o vidro metálico. Baquelite. Sabia. Obrigado, Deus, da memória. Lembrei. Bom, para poder estudar todo esse tipo de material... Ó, viu? Vou parar aqui. Ele vai explicar, mas eu vou parar aqui. Só nessa partezinha. Então, ele vai... Tá vendo que aqui, ó, é muito mais profundo do que aquele triângulozinho que aquele lá do pessoal estava explicando, outro vídeo estava explicando, tá vendo? É mais profundo. A coisa vai muito além daquilo que ele apresentou. Só estrutural, propriedades e a parte da engenharia como um todo. A quantidade de materiais que nós utilizamos hoje é muito grande, né? Ele fica mais fácil a gente separar ele em grupos, né, e fazer um tipo de uma classificação desses materiais. Então, as primeiras classificações que se fizeram dos materiais, né, foram em metais, os polímeros e os materiais cerâmicos. Como o vidro ele passou a ser um material de grande utilização, né, nós acabamos separando o material, que o material vidro é um material cerâmico, né, mas ele acabou separando em outro grupo, né? Inclusive, atualmente nós estamos vivendo a era do vidro, tá? Se vocês derem uma lembra? Lembra do maluco? Qual é a era que nós estamos vivendo? Era do plástico? Era da informática? Na verdade, dos silício, né? Que seria da silício, né? Não, é a era do vidro. Porque o vidro você consegue formar geradores de energia. Com vidro você consegue ter várias características, várias possibilidades de produtos. O próprio vidro metálico que a gente está falando agora. Na verdade, nós estamos na era dos vidros, tá? Que você consegue fazer um monte de coisa através de estruturas tipo vidro. De vocês, nos arranha-céus, tá, que nós temos hoje, a quantidade de vidros que são utilizados é muito grande, né? E juntando, né, os vários grupos de materiais, né, fazendo um material híbrido, um compósito, tá? A gente tem aqui uma nova classe de materiais. Bom, essa classificação já é bastante antiga, né? E a gente usa bastante isso em engenharia, só que, bem dizer, nos últimos 20, 30 anos, né,
novos materiais vêm sendo desenvolvidos com aplicações um pouquinho mais específicas, né? E, por exemplo, no caso dos polímeros, né, nós temos hoje a divisão de polímeros em plásticos e os elastômeros, né? Tem algumas características diferentes de polímero e aplicações Nós diferenciadas vamos falar também. sobre Então, isso, nós tá? temos Detalhado. uma subclasse dos polímeros em plásticos e elastômeros. Assim como no caso dos metais, né, nós temos algumas classes de metais, né, que a propriedade principal de um metal, né, que a gente conhece, é ser um bom condutor elétrico, né, mas no caso tem alguns metais, né, chamados semicondutores, que ele tem algumas propriedades específicas diferenciadas. E o semicondutor... Só para lembrar vocês, quem tiver curiosidade aí, tiver na internet, tiver acesso à internet de alguma forma, em paralelo à aula, dá uma busca, dá uma gugada e procura paredes fotovoltaicas. Existe uma universidade em Portugal, se não me engano, que os arquitetos, na verdade, quem foi criado por arquitetos, tá? Esse material fotovoltaico, que é composto é um concreto, tá? Que quando recebe a luz, tá? Ele gera corrente elétrica. Então você tem uma parede ou uma construção toda, onde a parte externa dela com esse concreto. Tem tanto concreto quanto camadas especiais de tinta, tá? Que elas vão gerar uma diferença de potencial e, consequentemente, corrente elétrica. E ela gera corrente elétrica para a própria casa. A casa gera, através da incidência de luz, gera corrente elétrica para para o sistema elétrico interno dentro da casa. E foi inventado por arquitetos, está sendo desenvolvido por arquitetos. Bota aí na internet aí, caso vocês tenham curiosidade, coloca aí, concreto fotovoltaico. Tá? Vocês vão ver concreto, tinta fotovoltaica, vai aparecer lá, acho que é de Portugal, é uma universidade de Portugal que está auxiliando esses arquitetos a desenvolverem isso. Se eu não me engano, já está sendo aplicado em algumas casas, em alguns lugares, tá? Para teste, em campo. Vocês estão aí, gente? Tem alguém aí? Eu tô falando sozinho? Será que caiu? Não, a gente está te ouvindo. Não, porque às vezes acaba caindo. Aí, como eu tirei o som do celular, uma vez eu fiquei quase 40 minutos falando sozinho. E aí, quando eu falei, gente, ninguém responde nada, ninguém pergunta nada, ninguém gosta. Será que o pessoal me odeia? Aí eu fui olhar, aí por acaso eu olhei assim o celular, um monte de mensagem e ligações que vai ligando, aparece um número que eu não conheço, eu acho logo que é aquelas paradas, né? Aí eu falei, eita, cobrança. Aí eu, negando. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Cobrança essa hora da noite me ligando. Depois que eu fui ver, que na verdade, aí os alunos lá no grupo estavam falando, professor, caiu, o senhor voltou? O senhor vai voltar? Não vai voltar? Não, eu tava idiota, quase 40 minutos falando sozinho. Aí agora eu fico nesse trauma, entendeu? Mas tá dando para te ouvir na moral. Enfim. Tá, show. Graças a Deus. Porque eu tô morrendo de dor. Eu tô aqui rindo, mas tô doendo tudo. Continuando. Então, dá uma pesquisada, vocês vão gostar. Algo bem legal, é disruptivo, é algo que está acontecendo, é algo que vocês, que são a nova geração que está entrando, vai entrar para o mercado, vocês vão conviver com isso. E se vocês não conseguirem se adaptar, entender esse processo, o mundo vai te engolir. Né, são utilizados na fabricação de componentes eletrônicos, né? Semicondutores. Nós fazemos uso aí muito intenso hoje desse tipo de propriedade nos componentes eletrônicos. Tá? Então, hoje nós temos uma classe especial de materiais, né, dos semicondutores também. E junto com isso, né, nós temos uma outra classe de materiais, né, que são os materiais compatíveis com o nosso corpo, né, que são os biomateriais, né, são os materiais biocompatíveis. Tá? Então, tem uma série de materiais, né, que tem esse tipo de propriedade. E esses materiais, por exemplo, biocompatíveis, a grande maioria são materiais cerâmicos, mas nós temos também metais, né, e temos polímeros. Né? Então, temos
materiais de outros grupos que têm essa característica de ser biocompatível. Tá? Então, ele acaba caindo, né, nesse grupo de biomateriais. Mais recentemente, né, com a descoberta da nanotecnologia, e acho que você já deve ter ouvido falar da nanotecnologia, nós temos os nanomateriais. Né? É exatamente por causa dos nanomateriais que esse pessoal lá de Portugal, se não me engano, eu acho que tenho quase certeza que é Portugal, mas depois vocês me falam se é Portugal ou Espanha. Eu me lembro que a língua era alguma coisa parecida com a nossa. Eles usam exatamente nanoparticulados, né, que nas tintas, e esses nanoparticulados têm características fotossensíveis, tá? E também no concreto por uma outra situação. E tem um concreto que ele é de pressão, que não é fotovoltaico, ele é através de pressão, tá? Quando você pressiona o concreto, a luz acende. Você pressiona o concreto assim, a luz acende. É bem legal. Então, nós vamos dedicar uma aula lá no finalzinho do curso sobre os nanomateriais, né, que hoje tem uma outra classe de materiais, uma outra subclasse, junto com essa classificação. E mais recentemente ainda, né, são coisas novas que estão surgindo no desenvolvimento de novos materiais, que são os materiais funcionais. São materiais que têm propriedades específicas, tá, para aplicações específicas também. Então, nós vamos comentar também alguma coisa desses materiais funcionais, né, em uma aula mais para frente. Bom, então ele vai falar sobre aqui, ó, inter-relação material, processo, propriedade. Temos o material, eu dependo do processo para gerar uma forma e uma função. Basicamente é isso que ele vai falar aqui. Tá? Eu não vou andar mais, porque depois, mais para frente, ele já começa a falar sobre situações que já não cabem para a gente. Peraí, levar em consideração o desenvolvimento do processo dos materiais mecânicas, físico-químicas, estruturais. Tá, isso aqui eu posso falar sem a necessidade dele falar. Ó, existem várias propriedades que devem ser levadas em consideração com relação ao desenvolvimento e processamento e uso dos materiais. São as intrínsecas, que são as características mecânicas, as características físico-químicas e microestruturais. Nós vamos ver isso nessa nossa disciplina, tá? E também, nós não vamos ver as questões extrínsecas, quer dizer, fora do material em si, que é o processo de produção desse material, tipo fazer uma panela de alumínio, fazer uma esquadrilha de alumínio, fazer um arame queimado, um arame para construção civil, aí já é processo de fabricação, já são propriedades superficiais, características estéticas do material e características também econômicas. Podemos dizer que essas partes extrínsecas aqui, ó, vão conviver com as intrínsecas. Então, para que você possa usar isso na arquitetura, você precisa entender isso em ciência dos materiais. Senão isso aqui não anda, tá? Bom, deixa eu voltar aqui. Então, só para fechar, isso aqui eu vou fechar a aula agora, tá, gente? Não vou andar mais um pouquinho, não. Vou descontar que todas aquelas aulas que eu passei do horário, só hoje, por favor, não briga comigo. Claro, eu tô aqui lutando com a dor, mal. tá? Vocês sabem que eu sou neurótico, eu passo do horário. Então, vamos lá. Importância tecnológica, só para a gente fechar. Então, num contexto geral, né, a gente precisa, para a gente entender a engenharia dos materiais, a gente precisa combinar as propriedades mecânicas desses materiais, tá? Formando o que a gente chama de compósito, né? Como, por exemplo, quando eu pego um concreto armado, significa que é o concreto, que é um material cerâmico, né? Um conjunto de materiais cerâmicos, com uma armação de ferro, onde o concreto tem a característica de suportar grandes compressões e o metal dentro dele, grandes trações. Então, você tem duas características que vão dar uma qualidade ao seu material, tá? Ao seu projeto, ou ao serviço que você vai aplicar. Nós também temos a análise da aplicação do material. Quando eu vou aplicar esse material, o que ele me dá de informação? É um material forte, mas forte em comparado com quem? Ele é material duro ou dúctil? Dureza é quando o material é tipo assim, material duro é um copo de cerâmica. Material dúctil
é um copo de metal. Se eu pegar um copo de metal e um copo de cerâmica e largar, eu tenho uma da mesma altura, né? O que vai acontecer? O de cerâmica provavelmente ele vai quebrar e o metal, no máximo, ele vai deformar. Então, quando ocorre deformação, tá? Quanto maior é a deformação aplicada, tá? Então, mais dúctil é o material. E duro é o material que ele tem, ele rompe com grande facilidade, ele quebra com grande facilidade, tá? Então, nem sempre o material, você não pode dizer que todo material duro é material forte. Na verdade, o material duro é material frágil. Quanto mais duro for o material, mais frágil ele se torna. Isso é uma parada que vocês têm que pensar quando vocês estiverem num processo construtivo, criando novas possibilidades arquitetônicas e pensar, vou usar um material muito duro aqui, porque aí ele vai ser muito forte. Não. Cuidado. Na verdade, ele pode ser muito frágil naquele processo e acabar gerando um problema futuro. Então, não, vou usar esse material aqui, que ele é muito dúctil, ele é muito maleável, mas ele pode ser maleável ao ponto que ele pode, ao longo do tempo, ele pode vir deformar. Isso talvez não seja interessante. Tá? Então, essas coisas você precisa pensar. Por exemplo, quando ele é submetido a alta tensão ou força intensa, súbita, o que acontece com ele? Quais são as condições corrosivas dele, ou abrasivas, né? Corrosivas, perto da praia, vai corroer, vai oxidar, vai fazer o quê? Abrasiva, é um material que de repente vai estar em contato com outro, ou por exemplo, é um piso cerâmico, é um piso porcelanato, que ele vai sofrer abrasão, porque quando as pessoas andam em cima daquele piso, ele sofre abrasão. Então, como é que fica essa característica dele com relação às propriedades mecânicas, tá? Então, quando você conhece essas propriedades, você consegue fazer uma seleção preliminar do material ao qual você vai usar. Num shopping, por exemplo, você vai utilizar um determinado tipo de piso, tá? Custo-benefício. Você vai olhar as características e vai aplicar. De repente, você não precisa usar um piso de porcelanato ou de granito ou de, sei lá, ardósia ou qualquer... De repente, você pode, conhecendo as próprias propriedades dos materiais, conhecendo os materiais, entendendo o comportamento mecânico, você, de repente, pode utilizar um piso com outras características. De repente, você pode usar um piso com um tipo de vidro colorido, entendeu? Que ele não é tão duro, mas ele mantém aquelas características de brilho, entendeu? Aí você faz um pátio todo colorido de vidro, né? Enfim, uma certa característica. Ou então você vai utilizar, sei lá, outros tipos de materiais que você pode, de repente, dar uma pegada diferenciada, entendeu? Ou complementar esses materiais, entendeu? Faz uma superfície, sei lá, uma superfície de resina, né? Pô, vou usar no shopping uma resina de alta resistência, que é muito melhor, e eu posso desenhar, por exemplo, nessa área do shopping, ou nessa área da praça de alimentação, no chão, tipo um buraco negro, um navio, peixinhos, dá em parecer que tem um tubarão saindo, assim, vai engolir as pessoas, ou então alguma coisa que seja lúdica, que dê vontade de ir ao shopping, vontade de estar ali, ver aquilo ali, entendeu? E ao mesmo tempo é interessante. Tipo, existem resinas que são muito mais resistentes, muito mais resistentes que porcelanato e outros materiais, e que ao mesmo tempo são flexíveis ao ponto de serem fáceis de serem aplicadas, e ao mesmo tempo elas não racham, não quebram, entendeu? Com pancada. E você você consegue brincar com essas possibilidades. Então, pensa, isso tudo existe ao seu redor e às vezes você não tem a possibilidade, ou por falta de conhecimento, ou até mesmo por falta de pesquisar mesmo essas possibilidades e ficar perto fazendo o mesmo do mesmo, entendeu? Eu, por exemplo, se eu fosse arquiteto, com certeza, em alguma parte do shopping, em algum lugar do shopping, eu faria um piso com resina, com desenho em 3D,
Porque ali iria dar propaganda, as pessoas iam parar, fazer várias fotos, ia fazer propaganda do shopping, ia ter uma logo do shopping no fundo e tal. Então imagina para o shopping o quanto seria interessante. Todo mundo que passasse naquele shopping ia fazer uma brincadeira, algum lugar, em vários pontos do shopping, entendeu? Enfim, isso é só uma ideia para vocês desenvolverem o lúdico de vocês, que é importante. Lembre-se que o arquiteto, ele é da área de humanas, a arquitetura é da área de humanas. Então, você também tem que pensar no ser humano que vai, né, atender aquela demanda, tá? Semana que vem, nós vou falar um pouquinho sobre os conceitos, vou continuar falando sobre os conceitos, né? Acho que basicamente são conceitos para a semana que vem, tá? E vou apresentar outros vídeos, outras curiosidades que vocês vão gostar, espero. Tá bom? Bom, espero ter proporcionado alguma curiosidade no coração de vocês. E vamos que bora. Alguma dúvida, alguma pergunta? Anybody else? No? Não, professor. Show, Matheus. Mais alguém? Podemos terminar a aula? Todo mundo concorda? Boa noite, professor. Melhoras. Melhoras, Valeu, professor. obrigado. Boa noite. Então, valeu. Boa noite, gente. Fica com Deus. Bom descanso. Eu ainda fico online porque eu tenho que ficar online. Mas vocês podem ir se vocês quiserem, tá? Eu só deixo fechadinho aqui para não atrapalhar.